Esse vídeo de hoje eu tenho uma ideia para fazer usando essa caneca aqui. Eu ganhei ela já faz um bom tempo de uma amiga querida, gosto muito dela para tomar um chá ou um café um pouquinho maior, um cafezinho, né, um pouquinho maiorzinho, enfim. Ela tem um tamanho muito bom e um jeito de segurar que eu gosto muito. Então eu pensei, o que é que eu faria de bonito para mostrar, para sugerir como um presente. Então eu pensei o seguinte, se eu tivesse comprado essa caneca para dar de presente para alguém, eu já teria comprado pelas cores para começar. Ela tem aqui um cru, preto, laranja, caramelo, verde e um amarelinho mais queimado, mais ocra. Então, o que eu fiz? Eu comecei a escolher tecidos que fossem fazer uma combinação com as cores. Para mim, as duas cores que mais aparecem são o laranja e o preto. Então, eu já comecei separando o laranja e o preto, mas achei que somente os dois, para fazer um descanso para caneca, né, um mug hug, seria pouco, poderia não ficar tão bonito. Então eu escolhi este, talvez eu acrescente um laranja mais claro, isso vai depender de como vai crescer o meu bloco. E esse verdinho eu escolhi um verdinho que é um tecido que eu tenho há muitos anos com essas folhinhas aqui, um importado ainda, esses outros todos foi eu que tingi, exceto o preto. E esse verdinho eu não quis pegar tingido, eu quis pegar das folhinhas para lembrar que pode ser uma caneca para se tomar um gostoso chá. E não poderia faltar então o meu tecido de forro, que eu peguei também, um bege com caramelo, para não ficar um tecido qualquer, né? Um tecido que eu iria descartar, que não tivesse nada a ver com essas cores. Não, eu escolhi pensando em fazer o todo, bem bonito. Que afinal a minha ideia é fazer um presente bem bonito. E vou usar também essa cianinha cru, que me fez o link com essa parte aqui que não é estampada na nossa caneca. Então, eu pretendo fazer o acabamento com preto e demonstrar como que eu posso fazer para fazer uma beiradinha com esse enfeite aqui, que eu acho uma graça quando fica metade do transilim ou cianinha, como queiram, aparecendo. Eu já tinha previamente cortado esse pedaço com 90 centímetros e vai dar, me parece, que exatamente para o que eu desejo. E vai ficar um presente muito chique, diferente para alguém, principalmente para aquela amiga que a gente tem, que gosta muito e que ela tem de tudo. Então eu posso ainda comprar uma caixinha de chá gostoso, dar uma caneca e fazer um descanso de caneca. Olha que presente mais delicado, mais cheio de carinho do que esse, não é? E feito por nós, o que também tem um valor sem fim. Muito bem, então eu vou começar agora a fazer o início desse bloco. Imagino que eu queira ele com 20 por 20, que vai ser o topo do meu mug hug, então, que eu já sei que esse tamanho de forro dá para fazer o que eu pretendo. Então, eu vou começar a fazer cortes aleatórios. Esse tecido eu gostei muito do tom dele, tá muito próximo desse. É uma sobra também, aliás, hoje só estou trabalhando com sobras aqui. Mas todas elas muito preciosas, porque quando a gente tinge, a gente produz, né, joias, como eu sempre digo. Os nossos tecidos tingidos têm um valor a mais, não é? Nós temos muita... eu tô fazendo aqui um triângulo meio desconexo, ele não vai ter... Ele vai ser com 3 lados diferentes. Então, é um bloco de improviso, como a gente chama. E já vou colocar um pouquinho deste, porque eu acho que esse aqui vai dar uma certa alegria
não vai ficar umas cores tão sóbrias, vou colocar um pouquinho. E esses que são os, digamos, as cerejinhas do bloco, né, as cerejinhas do bolo, e eu vou colocar pedaços mais discretos, então. As partes maiores serão dos tecidos principais e as partes menores dos outros. Então, vou começar cortando peças aleatórias aqui. Já comecei, né? Peças aleatórias para ver o que é que eu faço com esses pedaços e onde que eu vou encaixar nesse bloco. Aqui talvez eu faça um retângulo. Vou tirar um pouquinho dali só para emparelhar ele. Não que precise, né, gente? Porque no improve a gente não precisa ter nada. Aliás, eu não sei medida nenhuma que eu usei aqui, tá? Eu fui somente trabalhando com eles. Então, aqui eu posso fazer isso, ou posso vir aqui, eu posso fazer esses dois e depois vir aqui. Tenho ainda que acrescentar este e vamos indo, né? É assim que a gente quer, vamos indo. Também posso fazer isto aqui, ó, ou colocar o meu verdinho aqui. Acho que vou colocar esse verdinho, gostei dele aqui. E talvez eu faça um outro triângulo aqui. Pronto. Esse vai ser meu começo. Triângulos e um retângulo e uma tira. E posso acrescentar um pouquinho do preto já no meio, não só na volta. E vamos ver. Vou emendar e já te mostro. Emendei primeiro os dois triângulos, abri a costura com rolinho mesmo, nem precisei do ferro. E agora eu vou deixar sobrar, então, uma pontinha aqui e o restante que sobrar ali eu vou descartar. E vou pra máquina de novo. Costuradinho, agora eu deito um para cada lado, isso só para não deixar dúvidas depois, porque quando a gente faz o improve, pode ter pedaços, tiras muito pequenas, pode acontecer da gente ficar com uma dobra por cima da outra. Então, aqui eu tiro, depois de deitada a costura, aberta a costura, é que a gente tira os excessos. Sem querer, já tá me parecendo uma casinha, não sei se é o que eu quero, mas eu vou levando aqui, vamos ver o que vai dar. Aqui eu posso colocar algo assim, posso fazer uma outra parte aqui, deste. Vou colocar uma tirinha de preto aqui. Meu desejo é que tenha aqui um frisinho preto. Tá bem? Para fazer uma separação entre as cores. Então, vou cortar com 2 centímetros só. Pronto, vou fazer alguma emenda e vamos ver o que vai dando. Aqui, ó, deixa eu chamar atenção que se eu colocar muito aqui para baixo, ó, o preto na beiradinha do caramelo, quando eu virar para lá, vai ficar faltando um pedaço. Então, eu testei, vou subir um pouco esse preto aqui, para que depois, quando eu abrir e tirar essa ponta fora, fique uma linha inteira aqui de lateral. Feito, ó, ficou uma linha total, reta.
E acho que agora é a hora de colocar este. Que eu já vou fazer também aquela prova, ó. Para que não fique faltando nada. Então, eu sei que eu tenho que passar um tanto além aqui do meu preto. Está aqui costurado. Eu destaquei no vídeo falando que para não sobrar, para não faltar. Se faltasse também não haveria problema nenhum, tá? Seria uma espécie, a gente vai... ele é um improvisado, então não precisamos seguir um desenho prévio. Seria a hora de recortar um pouco além, então, tá? No momento que eu tenho, é isso. E agora eu vou ver para onde eu vou seguir, que continuidade eu vou dar. Tô pensando, como eu tirei uma parte desse aqui, em dar uma continuidade. Agora eu já não coloquei mais ele nessa posição, já alinhei para aquilo ali ser uma borda, talvez. Então, vou fazer, deixo sobrar um pouquinho e vou fazer essa costura. Olha, nessa hora eu deitei pra cá a costura, porque iria ficar muito amontoado pra cima desse pretinho tão básico aqui, tá? Então, a princípio, agora eu vou ver se eu faço isso aqui. Acho que vai ser isso que eu vou fazer. Poderia fazer outra opção de refilamento, daria outro design, mas escolhi este e vamos ver o que vai dar. Ó, esse biquinho aqui vou cortar com a tesoura mesmo. Muito bem, continuando o nosso bloco, coloquei mais um pretinho aqui e agora tô pensando, como aqui ele ficou na diagonal, tô pensando em colocar este lá. Mas antes eu achei esse amarelo que combina bem com esse amarelo aqui, embora aqui no vídeo pareça que ele tá mais esverdeado, ao vivo ele tá bem parecido. Então, eu penso de colocar um tanto do amarelo aqui, depois acho que eu vou vir com mais um pretinho e vou dar uma continuação. Então, antes disso, vou fazer essa emenda aqui, ó. Vou para a máquina e já vou decidir como cortar depois. Olha, emendei, eu poderia deixar nos 20 e aí ficaria uma peça bem grande, mas não é o que eu quero. Então, o que eu decidi? Vou fazer reto aqui. Aqui eu já tenho 20 centímetros, então vou deixar um pouquinho mais de sobra lá e vou fazer esse corte aqui, ó, que aí eu tiro até aqui e posso depois decidir o que fazer mais pra frente. Próximo passo. Esse é o meu jeito de fazer. Embora que a gente pode ter peças pré-cortadas antes e ir decidindo conforme vai tomando rumo, né? Mas eu aqui resolvi fazer nesse sistema. Então, eu acho que aqui novamente eu já posso colocar este. Já tem um tanto aqui para colocar deste. Ou volto com o verdinho e vai ficar
Eu acho que eu vou fazer essa brincadeira com verdinho aqui, que fica uma surpresinha diferente. Aumento aqui. Ou assim também. Não sei, tô em dúvida. Acho que eu vou pro preto. Colocar um pretinho aqui. O que tá me incomodando é aqui, que tá faltando um pouquinho, ó. Acho que eu vou aumentar esse pouquinho ali. Sabe? Porque esse ângulo aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu já tenho outro. E essa pontinha faltando é que tá me atrapalhando a vida. Então, eu vou colocar, não sei se eu coloco do laranja, acho que em vez do verde, mas verde eu já tenho um pedacinho pronto. Não, vou colocar do laranja. E pronto, vai do laranja aqui, vou aumentar para fazer esse bico, porque isso aqui tá me atrapalhando essa sequência. Então é isso, ó, vou aumentar para conseguir fazer isso aqui além. Pronto, feita a costura, agora sim, agora eu vou ter essa linha inteira aqui. É uma pontinha de nada, mas que tava atrapalhando um pouco a continuação daquela reta. Pronto. Agora eu tenho uma inteira aqui e já posso colocar sim um filete do preto. Que eu preciso esse tanto aqui. Então, já sei colocar 2 centímetros, 2,5, vou fazer com 2,5. Esses aqui, deixa eu me ver, acho que eu fiz com 2. Então, vou fazer com 2, só para manter um certo padrão, né? O padrão a gente decide se quer manter ou não quer manter. Às vezes a gente quer, às vezes não se importa. Então aqui pronto, tem que sobrar um pouco de cada lado para que quando eu virar eu consiga, ó, tem que sobrar mais desse lado. Esse aqui eu posso vir rente. Aquele lá, ó, quando eu fizer a reta aqui tem que sobrar mais. Então é aqui a costura. Olha, gente, deixa eu mostrar mais pra cima aqui pra enxergarem na base de corte. Eu tô com 22 centímetros de altura, então eu já vou, como eu disse que eu queria com 20, eu vou deixar com 21, porque depois eu vou ainda... É bom ter sempre uma folguinha pra refilar no final. Então, deixei com 1 a mais aqui e vou continuar. Pra cá e pra cá, tá? Vou fazer uns enxertos a mais e volto mostrando como que ficou a decisão final. Porque isso aqui é um quebra-cabeça, né? Vocês viram desde o início que eu não tenho nenhum molde, que eu fui seguindo a intuição, os tecidos que eu tinha, a largura, enfim. Agora eu sinto que já devo colocar de novo esse, né? Então, esse aqui eu vou enxertar agora em algum lugar aqui, provavelmente aqui. Então, volto mostrando o que eu coloquei além. Olha só como é que eu concluí. Fui colocando mais um preto aqui, esse aqui coloquei mais laranja, porque tem bastante laranja, tem essa listinha, essa listra preta. E é como aqui eu tinha colocado um mais liso, aqui também coloquei outro, fazendo link com aquele. Por que eu deixei mais larguinho? Porque, como eu falei no início, a minha ideia é agora colocar este preto, né, na volta, como acabamento, e prender junto essa cianinha. Então, a cianinha vai se destacar bem, vai ficar como
artista principal aqui em cima de um tecido mais liso, ela aparece mais do que se tivesse muita emenda. Então, e também porque eu achei que já estava bom de emenda aqui no meio, como eu tinha colocado aquele, coloquei esse também. Refilei, ele tá com 20 por 20. E agora, então, eu vou colocar o meu forro, um pedacinho de manta, né? Deixando sobrar um pouco de forro em toda a volta, uma mantinha no meio, vou fazer um quilting reto, volto mostrando para vocês, e aí depois como é que eu vou colocar esse enfeite. Prontinho, assim no vídeo é bom, né? Porque é bem rápido. Logo a gente já pula a cena e tá pronto. Olha, eu usei uma linha, um amarelo ocre, que eu achei que combinou bem com esse, aqui não destacou demais, então usei a mesma linha para tudo. E quando eu sentei lá na máquina, eu resolvi que eu não iria passar por cima do preto. Ó, então, o que que eu fiz? Eu contornei o design respeitando mais ou menos as linhas do preto. Aqui eu iniciei na borda, fiz toda a volta, fiz mais uns, e aí para fechar o meio eu precisei migrar até ali, fazer essa volta, vem até aqui, vai, volta e sai com a máquina, e depois fui para os outros. Aqui também consegui fazer, sobe, vai, volta, até completar. E aqui, que eu tinha feito essa borda, né, sempre uma distanciazinha do preto, não fiz bem na beira, pelo avesso vocês vejam, ó, ficou essa distância, então eu respeitei os pretos. E aqui fiz mais no finalzinho, para não ficar essas duas longe uma da outra, porque não tem preto até aqui, então eu fiz mais duas. E agora vou refilar e vou para o acabamento com a cianinha e a borda, o viés preto e a cianinha. Então vou cortar o viés com 5 de largura, porque esse aqui é uma manta fininha, ó, eu usei um retalho de uma âmbar 100, que é bem fininha, então eu não preciso de uma volta muito grande no meu viés, porque a manta é fina, então com 5 de largura eu consigo, e deixo ele duplo e consigo fazer toda a volta. Feito, ó, eu apliquei com uma linha da cor da cianinha, cortei 4 partes, né, do tamanho, fui colocando uma por uma, procurei ver se, como ela de um lado e do outro, ela não tem avesso, né, então procurei deixar o mesmo desenhinho, desse lado ficou mais largo, desse também ficou, desse aqui mais estreito e desse também. Então, se eu colocasse, por exemplo, com esse formato aqui, ela poderia... Teve um jeito que eu coloquei que ela poderia ficar diferente. Acho que assim, ó, se colocasse assim. Eu sei que virando eu controlei para que ficasse mais ou menos equilibrado o desenho. Cortei as pontinhas. Um detalhe importante, ó, a costura eu fiz menor do que a próxima costura onde eu vou colocar o viés, tá? O debrum. Para que essa costurinha aqui não apareça depois na hora do debrum, ela fique por dentro. Pode acontecer de aparecer em algum cantinho, em alguma beirada, sei lá, por isso que eu fiz da mesma cor. Outra coisa, eu deixei sobrar um pouco aqui, para que quando eu coloque o debrum, deixa eu mostrar aqui, ó, se eu colocasse essa onda rente com o trabalho e meu debrum fosse fininho, poderia acontecer, ó, de ficar aparecendo esse buraco aqui, ó. Eu não quero, eu quero que fique só meia onda aparecendo, assim, como se fosse um contorno de bolo, um design de confeiteiro, ó. Fica lindo, né? E se fica o buraco aparecendo, não é o mesmo efeito. Então, eu tomei
a liberdade, o cuidado de vir mais para fora um pouco. E agora, então é hora de fazer o acabamento. Como eu já disse, vou fazer com 5. Esse pedaço aqui nesse comprimento não dá para tudo, então eu vou ter que fazer 2 vezes e vou emendar na diagonal, como faço todo tipo de trabalho de emenda de viés, e venho demonstrar a finalização, a aplicação do viés para quem ainda não tem muita prática. Só para lembrar que a emenda é feita nesse formato de ângulo de 90 e a costura desse jeito para que ele fique desencontrado, né? Na hora da aplicação do viés, para dar menos volume aqui nessas costuras, tá? Então, agora é hora de colocar no trabalho. Vou fazer isso, vou pausar e já volto. Preparando o viés, olha só, já dobrei as 2 tiras, fui ao ferro, já dobrei ao meio. E o que eu vou fazer agora? Aquela emenda que eu já deveria ter feito antes, mas eu estava um pouquinho longe do ferro, já fiz antes e agora vou fazer. No caso aqui, como eu já dobrei, tem que ser direito contra direito, embora que o preto é liso. Mas como eu já virei, então seria isso, direito contra direito, deste canto aqui até esse outro aqui. Em seguida, corto o excesso. Para quem não tem experiência, eu recomendo, faça primeiro o teste, vê se tá tudo certinho e depois tiro o excesso. E sempre gosto de abrir a costura, é a recomendação, né? Nesse caso aqui, abrir a costura para que distribua a grossura do tecido. Então, vou tirar essa parte da orelha aqui fora. Aqui a nossa peça. E se começa nunca num canto, né? A gente começa numa lateral. Como eu preciso fazer, essa peça é muito pequena, eu acho que eu vou fazer com o método de fechamento simples, porque eu precisaria de mais espaço, mas vou tentar fazer com aquele método que é o mais certo, ou será que eu faço de um jeito mais simples? Vou fazer de um jeito mais simples, tá bom? Fica bom igual, como isso aqui não é uma peça que vai para concurso. O fechamento fica sempre numa lateral, não se faz fechamento no canto. E aí, então o que eu já vou fazer? Como eu vou fazer o método simples, sem fazer a costura escondida, eu vou fazer isso aqui. Dobrei, fiz o ângulo aqui de 45, dobrei, vou tirar essa sobra, deixo só o que for semelhante a uma borda aqui, uma bainha, né? E vou fazer o método simples, porque é uma peça para uso doméstico, que a gente vai lavar bastante. Então, vamos deixar assim, tá bom? Se fosse para concurso, o fechamento seria outro. Bom, aí eu começo adiante disso aqui, ó. Adiante, porque aí o final, a parte, quando chegar aqui, eu vou encaixar aqui dentro, tá? Então, vou começar aqui adiante dessa dobrinha. E a minha margem vai ser o pé da máquina. Aqui, como sempre, a gente mira onde tá o final da peça, tá aqui. Então, eu vou parar um pé de máquina antes do final, que é a mesma largura da margem de costura que eu usei para aplicar. Levanto, tiro da agulha, levanto para cima, passo o dedo, uma unha aqui para fazer o vinco
no ângulo de 45, aqui em cima eu deixo parelho e volto pro pé da máquina desde o princípio, agora a costura, desde lá do início. Antes de chegar aqui no final, eu paro novamente um pé de máquina antes do final. Ó, aqui tá o final da minha peça, então eu vou parar essa distância a mesma daqui. Então, a gente imagina um quadradinho, é ali que eu paro. E venho em direção ao ângulo, ao canto, levanta, faz o ângulo de 45, aqui assim a tira tem que ficar reta com esse lado, agora aqui em cima reta com a parte de cima, e volta a costura, e agora desde o início, lá, desde o cantinho bem no início. E vamos adiante para mais um canto. Novamente, paro aqui, gira, pronto, levanta, faz o ângulo de 45, vem até retinho aqui. Mais um ponto, pronto. Cheguei no ângulo que eu queria. Levanta o pé, levanta a tira e vem desde o início. Agora eu estou chegando no encontro. Neste encontro, então, como esse de baixo está cortado em diagonal, esse aqui eu também vou cortar em diagonal, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais curto, que fica mais fácil de eu demonstrar. Veja, esse aqui eu cortei na diagonal assim, e esse aqui eu também vou cortar. Então, eu posso deixar reto, mas aí, ficando reto, ele vai ficar com... Agora eu tenho que saber qual é o ângulo certo, tá? Então, vamos fazer o teste. Se é daqui pra lá ou daqui pra lá. Daqui pra cá, né? É isso aqui, ó. Eu quero que aconteça isso. E que ele entre um pouquinho aqui, tá? Deu pra ver? Espero que sim. Não quero mexer no celular pra não perder o foco dele. Então, é isso aqui, pessoal, ó. Vou cortar este ângulo aqui certinho. Se vocês tiverem muita dúvida, podem cortar reto, que também dá. Também dá. Ó, aqui não, eu preciso que ele entre do lado de cá, né? Aqui eu posso... Aqui que eu digo que pode cortar mais reto. O que que me importa? O mais importante nesse momento é que aqui no encontro dessa parte, que vai ser a borda do nosso viés, ó, aqui tem que ficar bem certinho nesse encontro, e um tem que entrar, o que vem entra para baixo do que estava. Ó, feito. Temos ele preso. Vejam que quando eu desvirar, ó, dá pra ver melhor agora, né? Esse pequeno desnível aqui que fica, quando é uma peça que vai para concurso, a gente faz aquela costura antes de prender, né? Agora aqui eu deixei de um jeito simplesinho, sem muita dificuldade, porque eu tinha pouco espaço para fazer a costura previamente. Mas isso aqui, na hora de fazer a mão, que agora esse pedacinho vem à mão, eu posso acomodar também e some tudo,
certo, pessoal? Então, agora é só... Deixa eu ver de perto aqui, mostrar de perto. Olha como fica o canto, dá pra ver? Preto é difícil, né? Essa luz tá pouca. Deixa eu abrir aqui a cortina, ver se dá mais claridade. Então, agora é a hora de virar. Esse aqui, esse canto tá por cima, então ele dobra primeiro. Esse lado aqui, ele entrou aqui, tá por baixo, então ele dobra depois. Tá? E aí a gente faz o cantinho organizado, o cantinho em diagonal, 45 graus, aqui atrás também. E a hora de prender a mão é para esconder essa costura. Então, eu vou puxar o meu viezinho de forma que esconda aquela costura onde ele foi preso. Em seguida, já mostro ele prontinho, então, vou fazer essa costura à mão.